Vamos embora, pessoal, para mais uma viagem do canal. Nós vamos fazer um vídeo exclusivo agora da cidade de Porto Alegre. Como vimos no vídeo de Gramado e Canela, eu fiz a decolagem no aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo, e o voo foi aproximadamente 1h50 para chegar na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, também conhecido como Poá. E já temos aí uma bela vista do Rio Guaíba, onde existe aí uma polêmica se ele é chamado de rio, se é lago ou estuário. Eu vou chamar de rio, até porque nós temos aí, como você vê no vídeo, o estádio do Beira-Rio, e que é o estádio do time do Internacional. E como ele tem esse nome Beira-Rio e ele está bem ali na orla realmente do Guaíba, eu vou entender como Rio Guaíba. Nós temos também aí na beiradinha do rio a usina do gasômetro, que é um ponto turístico muito importante da cidade, e até mesmo a beirada do centro de Poá, você tem ali contato com o rio. Mas como eu falei no vídeo anterior de Gramado e Canela, assim que eu cheguei em Porto Alegre eu fui para Gramado, então para voltar para Porto Alegre eu estava vindo de Gramado, que eu demorei aí aproximadamente 2h15 de ônibus. E durante o percurso, inclusive, eu passei pelo estádio Arena do Grêmio, que é o time adversário do Internacional ali do Beira-Rio. Mas falando no Guaíba, ele tem uma orla bem grande, inclusive com uma pista de skate que é considerada a maior pista de skate da América Latina. E eu tive a sorte de pegar uma ótima tarde assim que eu voltei de Gramado. Como vocês podem ver aí, ele é bem movimentado. E sendo uma estrutura linear de 3 km², a orla do Guaíba ela é muito boa para se ter locais para se ver um pôr do sol como esse que vocês estão vendo aí no vídeo. Eu tive o privilégio de pegar uma ótima tarde com um pôr do sol maravilhoso, e a estrutura da orla do Guaíba ela é muito interessante, pois você tem acesso aí a playgrounds, tem quadras, tem a pista de skate, inclusive uma boa estrutura de ciclofaixa. Então vocês veem aí pelo vídeo, eu consegui alugar a bicicleta do Tembici, do Itaú, e poder andar aí livremente na orla. Inclusive nos finais de semana, no domingo, essa avenida da orla do Guaíba ela é fechada somente para as pessoas aproveitarem. E aí você vê o estádio do Beira-Rio, do Internacional, né, com as cores aí que representa o time. Mas outra estrutura bem interessante um pouco mais à frente é a Fundação Iberê Camargo, que nada mais é do que uma entidade cultural que tem por objetivo aí a preservação, o estudo e a divulgação da obra do pintor gaúcho Iberê Camargo. Ele que era, além de pintor, um professor e gravurista das terras gaúchas. Ele nasceu na cidade de Cachoeira do Sul em 18 de novembro de 1914 e faleceu em Porto Alegre, dia 9 de agosto de 1994, tendo aí essa fundação sendo criada um ano depois da sua morte, para poder ter a divulgação e a preservação de todo o seu legado na arte gaúcha. E inicialmente não era nessa estrutura. Essa estrutura ela foi criada em 2008 pelo arquiteto português Álvaro Siza, e o projeto, inclusive, deste prédio, como vocês podem ver, que foi realmente muito bem feito, inclusive tornando até que a paisagem ao redor do prédio, né, ali com a vista do Guaíba, ela se tornasse em quadros. Ganhou o Leão de Ouro da Bienal de Arquitetura de Veneza de 2002. E saindo do Iberê Camargo, você já encontra um belo letreiro de Poá, que eu aproveitei e já tirei minha foto. Um pouco mais à frente você já tem acesso aí ao Pontal Shopping, que tem toda uma grande estrutura, desde o shopping, obviamente, a centros de eventos, hotel, escritório, e um grande parque público, que foi criado aí em parceria com a prefeitura da cidade, e que realmente dá acesso aí, inclusive, a um pier
onde você pode ter uma bela vista do Rio Guaíba. O local é perfeito para sentar e apreciar a beleza do Rio Guaíba, inclusive dos parquinhos que por ali velejam. Mas agora vamos para o outro lado da orla, onde fica a usina do gasômetro, ou simplesmente gasômetro, que é uma antiga usina brasileira de geração de energia localizado na orla do Guaíba. E apesar do nome, não se usava gás. Na verdade, ela é uma usina movida a carvão mineral. O tal gasômetro fazia referência aos tanques de gás de petróleo que era distribuído por canalização às residências da cidade, que ficava ao lado onde hoje está a usina. Com isso, a ponta da cidade passou a se chamar Ponta do Gasômetro e a rua que contornava esta ponta de volta do gasômetro. Com a instalação posterior da usina termoelétrica, essa passou a se chamar Usina da Ponta do Gasômetro, ou simplesmente Usina do Gasômetro, e hoje é um prédio tombado pelo IFAI. E é onde também você tem a saída dos barcos, que você pode então velejar aí pelo Rio Guaíba, como vocês estão vendo pela foto, e agora vocês vão poder apreciar também pelo vídeo. Tem então vários horários que você podem fazer esse passeio de barco. Um dos mais disputados é esse que eu consegui pegar, que é para poder ver o pôr do sol dentro do Guaíba. Ele sai do gasômetro e vai até a outra ponta, onde fica então o Pontal Shopping, como você vai ver agora no vídeo. Então ele vai até o Pontal Shopping, então é muito legal, eu super aconselho o passeio com o barco, porque assim você consegue ter uma outra perspectiva da cidade, uma outra perspectiva do Guaíba e de toda a sua orla, que é realmente encantadora. Eu achei muito bonita a cidade por conta dessa orla, que realmente tem uma grande estrutura muito boa para o turista, também para os moradores que ali residem e que podem assim aproveitar um belo final de semana como esse que eu consegui pegar. Então, pessoal, vamos para o primeiro ponto no centro da cidade, a Casa de Cultura Mário Quitana, que está localizada ali no Centro Histórico de Porto Alegre. Ela é uma instituição da Secretaria do Estado de Cultura, que é a SEDAC, no Rio Grande do Sul. Foi inaugurada no dia 25 de setembro de 1990, mas a sua história ela tem um início lá em julho de 1980, com a compra do antigo prédio que era o Hotel Majestic pelo Banrisul. O negócio ele foi feito para que o governo do estado ele pudesse comprá-lo, já que o poder público não dispunha dos recursos suficientes para cobrir o valor real do prédio. Então, em 29 de dezembro de 1982, o governo do estado ele adquiriu o Majestic do Banrisul e um ano mais tarde o prédio ele foi arrolado como patrimônio histórico, tendo início, a partir de então, da sua transformação em Casa de Cultura. No mesmo ano, através da Lei nº 7.803, de 8 de julho, recebeu a denominação de Mário Quitana, passando a fazer parte da então Subsecretaria de Cultura do Estado. Mas a construção do edifício lá do antigo Hotel Majestic ocorreu nos anos de 1916 até 1933, sendo projetado aí pelo arquiteto Theodor Alexander Joseph Yaderstan, nascido na Alemanha e residente aqui do Brasil desde 1908. E teve aí um grande período de 1930 a 1940, que foi o grande sucesso desse Hotel Majestic, onde ele recebeu inclusive grandes políticos do período, como Getúlio Vargas, e também muitos outros artistas famosos da época, como Virginia Lane e Francisco Alves. Mas depois, nas décadas seguintes, houve aí uma baixa e ele acabou então gradualmente substituindo os hóspedes super famosos por outros, como lutadores de luta livre, soldados, viúvos, boêmios e até poetas solitários, como Mário Quitana, que ali ele se hospedou de 1968 a 1980, e por isso que leva o nome de Mário Quitana, pois ele foi um residente ali por muitos anos no local. E hoje em dia, então, como um espaço de cultura,
o local tem então vários espaços voltados para o cinema, música, artes visuais, dança, teatro, literatura e realizações de oficinas e eventos ligados à cultura. E é maravilhoso porque realmente a arquitetura do local foi muito bem feita e está muito bem preservada. Como podem ver no vídeo, além dos espaços voltados à cultura, existe também o espaço de contemplação e relaxamento, que é o Jardim Lutzenberg, que existe desde o Hotel Majestic e conta aí com diversos tipos de plantas. Outro local bastante visitado no centro de Poá é o Mercado Municipal, que é um dos pontos onde você encontra aí uma variedade imensa de produtos e também uma grande variedade de restaurantes, onde você pode ali comer todo tipo de comida. Então é bem interessante também a visita ao Mercado Municipal. Mas continuando então o passeio pelo centro, assim que sai do Mercado Municipal, você dá de frente com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e a cidade possui 608 praças, entre elas a Praça Marechal Deodoro, que também é conhecida como a Praça Matriz, e ali ao redor dela tem o Palácio da Justiça, além do Teatro São Pedro, também o Palácio da Farroupilha. E é claro também um prédio bem icônico do local é a Casa Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Além de esculturas, você também encontra ao redor, como por exemplo a estátua de Leonel Brizola. E nas ruas do Porto Alegre você encontra muralismo, como o da Patti Rigon. Também você encontra a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Outra praça bem famosa é a Praça da Alfândega, onde você encontra aí diversos monumentos, como o monumento ao General Osório. Além disso, você vai encontrar diversos prédios importantes no local. E outros bustos, como o busto do General Artigas, que era ali um herói uruguaio, o monumento ao Barão do Rio Branco, o Museu de Artes do Rio Grande do Sul fica também aí ao redor da Praça Alfândega, e é um museu bem interessante. E além, é claro, da estátua de Carlos Drummond de Andrade e de Mário Quintana. Então são uma homenagem a esses dois poetas. Também temos a pegada africana, temos o Farol Santander, que esse eu vou entrar para poder fazer então um passeio mais detalhado aí com vocês pelo vídeo. Vocês veem que ele mostra então diversos utensílios, diversos itens que se usava lá no passado, assim que o Banco Santander ele foi inaugurado ali na cidade de Porto Alegre. Então diversos utensílios bem antigos estão aí à disposição, inclusive de uma maneira bem diferenciada, no chão ali por onde você vai pisando sobre vidros, e também prateleiras ao lado. Você consegue ter essa visualização de todos esses utensílios que há um tempo atrás eram bem utilizados. No corredor nós temos aí uma exposição que mostra a história da cidade desde 1900 e conforme iam passando os tempos, quais eram as mudanças que iam ocorrendo no cenário geral do centro de Porto Alegre. E eu achei realmente bem interessante essa exposição, fiquei bastante tempo aí, mas eu não filmei tudo. Mas outra sala que também é bem interessante é a exposição das moedas. As moedas, a história das moedas e do dinheiro em todo o Brasil, inclusive tem até moedas de outros países, mas ele vai mostrando então como que então são cunhadas as moedas, as notas, e aí é bem interessante, pois ele tem a tradução tanto do português, né, como também do espanhol e do inglês. Então qualquer pessoa que visitar aí o Farol Santander vai ter essa possibilidade de entender a história do dinheiro. Então é bem itinerante e bem dinâmica aí a exposição, bem interessante. Aconselho para quem for aí em Porto Alegre fazer uma passada pelo Farol Santander. Outro local também, que inclusive é um dos 8 parques da cidade, é o Parque Farroupilha. Ao lado, como você viu, tem o Colégio Militar. E outra coisa bem interessante é que ela é cheia de diversas exposições
de artes, né, dentro do parque. Uma delas é o monumento ao expedicionário, que é uma homenagem aos pracistas das forças expedicionárias brasileiras, que era uma força militar aeroterrestre responsável pela participação ao lado dos aliados na campanha da Itália na Segunda Guerra Mundial. Então, como vem, ele é um arco do triunfo, né, igual o que é feito lá na Itália, por exemplo, e traz aí essa homenagem a esses guerreiros, inclusive que foram entalhados aí ao lado do arco para homenagear todo esse esforço que eles fizeram. Mas outros itens também artísticos também são encontrados, como por exemplo o Gaúcho Oriental, que aí foi criado pelo centenário da Revolução Farroupilha, e outros pontos do parque são bem interessantes, como o ponto mais oriental ali, com inclusive um portal japonês. Também tem o busto do Almirante Tamandaré, além do busto do Duque de Caxias. Temos o outro busto, que é o do Santos Dumont. E para finalizar também nós temos o busto do Mascarenhas de Moraes. Então todos esses itens e muitos outros que eu não consegui pegar todos estão disponíveis lá para que as pessoas possam visualizar, tirar suas fotos. E o parque ele é realmente muito bonito. E assim finalizamos o vídeo de Porto Alegre, pessoal. Fique aí na espera do próximo vídeo e aproveite aí um pequeno resumo da cidade. Até o próximo!